na sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com/blog do Vitão. Olá, boa tarde, são 13 horas, segunda-feira, 11 de junho de 2018, dia de Timão Universitário, um programa feito por alunos da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Siga nas redes sociais, no Twitter, @TimãoUni, com I no final, de escola, certo? No Instagram, Perfeito. Timão Universitário, no Facebook, facebook.com/Timão Universitário. Estamos ao vivo, inclusive, no Facebook, para quem nos ouve na Rádio Coringão. No YouTube, no meu canal, no youtube.com/blog do Vitão, temos a íntegra dos programas que já passaram e mais tarde hoje o programa completo. Eu sou o Vitor Guedes Tenamazelares, Zelá Clara Vendizelli, e ao meu lado estão David Shampoo Xavier, Bruno Bonezinho Oliveira, Caio Portela e Elias Augusto, é isso? Isso mesmo, Vitão. Sua mãe queria menina? Hã? Não? Tá bom. Não. E no programa de hoje você confere Timão na mídia, participação dos jornalistas, entrevistas com ele, que até o momento até que o Corinthians ainda tem entrar no estúdio, Osmar Loss, Fala Fiel, Collectinage, Provão, Estoríntias, para lembrar de mais uma vitória sobre o Palmeiras, enfim. Vamos começando com Timão na mídia. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos vibrar, mas sem violência. Timão na mídia. Bruno Oliveira. Agora São Paulo. Diretoria do Corinthians banca Loss até se perder para o Bahia. Lance. Corinthians aposta em concorrência para possível venda de Balbuena ser acima da multa. Estadão. Loss minimiza críticas e projeta Corinthians em boa fase após a Copa. Meu Timão. Corinthians perde mais uma posição e vê distância para o líder aumentar. Globo Esporte. Corinthians vê elenco como bom e diretor diz que contratações dependem de saídas. Bom, vamos lá. Osmar Loss deu mais uma entrevista patética, como foi patético o futebol do Corinthians. A distância do líder é 10 pontos, algo inimaginável. Enfim, o Corinthians não vai ser campeão brasileiro, aliás, não vai ser octacampeão brasileiro. O Corinthians tem que buscar ali, fazer logo 45 pontos, e se vier mais coisa que venha no mata-mata, tem as férias aí e a parada para a Copa para arrumar o time para mata-mata, tentar chegar. Porque essa palhaçada de pontos corridos aí, 10 pontos, não vai pegar nem hoje nem amanhã. Vocês querem comentar alguma manchete? Vocês querem chamar o Osmar Loss? A diretoria do Corinthians vê o elenco como bom. Assim, não é ruim, mas também é longe de ser excepcional, né, Vitão? E o Corinthians acho que precisa de reforços, querendo ou não, o time é limitado, continua com o mesmo problema do ano passado, quando o Corinthians conseguiu se sobressair na mão do Carille, mas agora a gente não tem o Carille, né? E precisa de jogador, alguma coisa tem que compensar. Augusto está aqui em relação às manchetes. Então, pegando esse gancho do Bruno, né, a manchete do Lance, Corinthians aposta em concorrência para possível venda de Balbuena ser acima da multa. Então, há uma probabilidade muito grande de que o Corinthians perca aí o Balbuena, que vem sendo um dos grandes e principais jogadores do sistema de defesa do Corinthians. E perdendo o Balbuena, o Corinthians vai sentir muito, né? Já sente com ele, o time não está bem com ele em campo. Não que seja a responsabilidade dele, vem mantendo o bom padrão de jogo, mas se sai o Balbuena, a coisa se complica mais ainda. Olha, o Balbuena já deu entrevista, deixou claro que vai embora. A multa dele é ridícula, é patética, 4 milhões de euros, enfim. Disse que renovou porque ele obrigou. O Corinthians faz contratos péssimos, deixa para renovar com a corda no pescoço. Não sei se deixa por incompetência, se por algo a mais. Mas em 2015 foi quando campeão brasileiro, perdeu todo mundo pelo dinheiro de troco. E de novo vai ser igual, porque a melhor coisa do mundo para o empresário é negociar com o Corinthians. Porque o Corinthians é a maior vitrine que tem no Brasil. Tem mídia dia e noite, tem torcida, é notícia. E na hora de vender, não há nenhum problema. Quem chegar leva pelo preço que o empresário resolve colocar. Se não há nunca dificuldade de vender o jogador. Enfim, o melhor dos mundos para um dirigente para um empresário é dirigir Corinthians. Pode falar. E o Corinthians acaba ficando sempre com porcentagem, né, Vitão? É isso que é o pior ainda, porque o Corinthians vende jogador por 10 milhões de euros e fica com 20%, com 10%. E isso é o que é o pior, porque o Corinthians investe desde a base e quando vende o jogador... Seria o caso do Balbuena agora, né?
Mas já aconteceu com o Malco, com outros jogadores. Mas no caso do Balbuena, Rodriguinho, são jogadores que já vieram feitos. Mesmo assim, ainda assim, você poderia ter comprado uma fatia maior e negociar por um preço melhor. Para participar do programa, vocês sabem, nós estamos ao vivo, o que é conhecido como live, é isso que você chama? Exatamente. Live. E também pelo Twitter, enfim. Vamos ouvir os Marlós. Antes de ouvir os Marlós, lembrando que a gente falou de Libertadores, já que nós estamos entrando em clima de Copa do Mundo, o mundo menos a imbecil da CBF, a Conmebol, que não tem o que fazer, está lá em Moscou, a cúpula, confirmou oficialmente que a Libertadores do ano que vem, a final será em jogo único, dia 23 de novembro, um sábado. Ainda não é oficial, mas será em Lima ou em Santiago. Então podemos ter, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians em Lima, né? Ou vai estar o pai do Guerreiro torcendo pro Corinthians, talvez, ali. E em Santiago também, né? Naquele caminho de Santiago, né? Que o pessoal fica muito louco. Não é aquele caminho ou não? Não, esse é desconheço. Esse é da Compostela, né? Mastigar uma folha de coca. É patético, a Conmebol, assim. Quer imitar europeu? Imita europeu com um time bom, né? Não é aquela coisa patética de entrar junto em campo, fair play, jogo único. Pode dar meia hora de bunda, né? Mas enfim, vamos lá direto pro Osmar Loss. Muitos fatores podem desencadear isso, né? O primeiro, a falta de possibilidade de treinamento. Normalmente a finalização certa é por gesto técnico. A condição dos adversários enfrentarem o Corinthians sempre muito fechados, isso atrapalha, porque eu não sei quais são os argumentos que o Footstats usa para controlar os seus dados, mas um chute que é abafado provavelmente não é considerado certo. Então, assim, é um chute que ia na direção do gol, mas tinha um adversário na frente que interrompeu a trajetória da bola. Então é muito complexo a gente avaliar esses dados. A gente, há pouco tempo atrás, também alguém tinha me passado, acho que antes do jogo do Flamengo, que Flamengo e Corinthians eram os mais eficientes pelo número de finalizações. Então, assim, é muito relativo, né? Eu acho que a gente tem que avaliar, na realidade, que a gente precisa melhorar e precisa efetivamente fazer o placar quando a gente tem as oportunidades. Em relação às críticas, eu particularmente não leio o que é dito na internet, assim, não evito escutar reportagem esportiva, programa esportivo, então muito é de alguns amigos que falam, mas eu particularmente estou muito focado no trabalho, muito focado em melhorar o rendimento do Corinthians, muito focado em conseguir tornar essa equipe vencedora novamente e não dou atenção a esses detalhes. Olha, o último que disse que não dava atenção, que não via, era o Carelli, que depois disse que a imprensa mente. Então é mais um mentiroso, né? Lógico que ele vê, ouve, tanto vê e ouve, que ficou piscando para perder o emprego, então deixou o Pedrinho até o final ontem. Que por um milagre, depois de 2 dias, o Pedrinho agora aguenta jogar 90 minutos. Tanto que ele ouviu na imprensa que foi um absurdo o que ele fez. Então, seu Osmar Loss, você tem uma carreira bonita aí na base, para de ser mentira. Não começa mentindo, não. Você vê tudo, sim, e deixou o Pedrinho porque sabia que se não deixasse, ia perder o emprego, entendeu? Então, você abaixa a sua bola e faz seu trabalho direitinho, mas não começa mentindo que nem o Carelli, não. O Carelli, para começar a virar mentiroso, primeiro ele ganhou um brasileiro, 2 paulistas, depois ele meteu, no começo ele era humilde. Você ainda não ganhou nem do Vitória da Bahia, nem do Santos. O Santos perdeu até pro Fernando Diniz, você não conseguiu ganhar do Santos. Então você abaixa a bola aí, não começa mentindo logo de cara, não. Enfim, começa com essa palhaçada. Lógico que ouviu, tanto que deixou. Deixa que engana quem, né? Mas enfim. E outra coisa, até quando você vai colocar o Marquinhos Gabriel no time? O que precisa acontecer pra você ver que isso é uma imbecilidade? Mas ainda bem que eu tô bem humorado hoje. Antes da gente... Vamos direto pro Fala Fiel, então, vai. E depois passamos na rede social. Primeiro, Fala Fiel com Alex Dinardi. Fala Fiel com Alex Dinardi. Muito boa tarde, ouvintes fiéis do Timão Universitário da Rádio Coringão. Jogando em casa, o Corinthians tropeça mais uma vez, obtendo apenas um empate frente ao Vitória da Bahia, placar de 0-0. O Fala Fiel de hoje traz a opinião de Cleiton Monteiro, Denilson Carioca, Diego Romanha e Fábio Gomes sobre o difícil momento da equipe comandada por Osmar Loss e dizem se alguém se salva na atual fase do Timão. Eu acho que o jogo de ontem, o Corinthians começou bem, no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos. Depois o time deu uma caída bruscamente, né? A gente não sabe o que realmente está acontecendo com o grupo do Corinthians. Dá a impressão que o Corinthians não é aquele Corinthians depois da saída do Carelli. Então é difícil de explicar, né? O Loss está entrando agora, mas acho que tem que rever alguns conceitos, aí principalmente de alguns jogadores que caíram muito de produção. Então esperar agora, depois da Copa aí, poder treinar mais aí para ver o que pode acontecer pro segundo semestre aí, mas acho que tem que dar uma boa melhorada, pelo que a gente viu hoje.
Aliás, pelo que a gente viu ontem, os 20 minutos primeiros, acho que tem que ser aquela postura de ir para cima, de realmente estar jogando em casa, tem que se impor. Mas depois dos 20 minutos o Corinthians caiu e isso não pode estar acontecendo mais, né? O jogador que se salva é aquele que não entrou em campo nos últimos jogos. Nosso time está muito ruim, parece que há uma má vontade, e o Rodriguinho, que vinha aí de algumas partidas fazendo gol, há 5, 4 partidas, não faz gol e não joga. Parece que está perdido em campo. Tem que melhorar muito. A gente torce para que o Loz dê certo, mas com o time do jeito que está e com as mudanças que o Loz tem feito, eu acho que a gente não vai a lugar nenhum. É aguardar aí o intervalo da Copa para ver se muda alguma coisa. Mano, pra ser sincero, tá difícil achar um jogador ali que tá se salvando, viu, nesse momento. Tudo bem que a culpa não é só dos jogadores, porque a entrada do Loz ali, né, infelizmente deu uma queda legal na equipe aí, tipo, ele começou a inventar demais, eu acho, fazer as alterações no momento errado e de forma errada. Mas eu acho que o Pedrinho ainda tá sobressaindo, o Balbuena ainda também, o Rodriguinho, e querendo ou não, o Walter, né, não tem tanta culpa também não. Acho que são esses mesmo. Bom, eu acho que nenhum jogador tem que ser salvado. O Corinthians depende muito do coletivo, e é o coletivo que acaba contando. Com a saída do Carille, a gente vê que isso conta demais, e o Osmar Loz ainda não está conseguindo fazer as coisas no mesmo patamar que o Carille. Eu acho que algum jogador vai se salvar, ou vários vão se salvar, quando o Loz encontrar o esquema coletivo que o Carille tinha encontrado anteriormente. Abraço a todos. É isso aí, fiel torcida corintiana. O Timão entra em campo para o seu último compromisso antes da parada para a Copa do Mundo, na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Bahia, na Fonte Nova. Alex Dinarte, para o Timão Universitário, da Rádio Coringão. Fala, fiel, com Alex Dinarte. Bom, ouvimos o Osmar Loz, ouvimos a Fiel, e antes da gente fazer a nossa participação assim e falar do jogo, praticamente, eu pedi para alguns colegas jornalistas falarem sobre Loz. Não a ilha de Loz, mas o Osmar. O Corinthians quarta-feira joga com o Bahia em Salvador. Conseguiu empatar com o Vitória em casa, enfim, o Bahia não empatou com o Botafogo ontem com a calça na mão, roubada ainda, porque no final do primeiro tempo deram um pênalti Bahia absurdo, e no pênalti expulsaram o jogador do Botafogo ainda, jogaram o tempo a mais com um jogador a mais, uma expulsão e um pênalti que não foi. Enfim, o Bahia tá jogando absolutamente nada, o que não quer dizer nada, né? Porque o Santos também não tava, então o Corinthians não tem jogado nada também. Mas vamos ouvir então o que disseram o pessoal sobre Loz ou não. A gente deu uma manchete agora dizendo que a dieta do Corinthians garante, né? De garantir, o inferno tá cheio, né? Tem gente que tá tudo lá no inferno, todo mundo garante que foi bom moço, né? Que rezava 3 vezes ao dia, né? Credo em Deus Pai, né? Que não desejava a mulher do próximo, nem quando tava muito próximo era gostosa, né, Shampoo? Mas, enfim, vamos ouvir o que o pessoal falou sobre o Osmar Loz. Eu acho, sinceramente, que ele vai ficar porque não há ninguém no mercado disponível melhor. Ou pelo menos do perfil do Corinthians. O Corinthians não tem o único retranqueiro que tá aí dando sopa aí é o Celso Roth, que é bizarro. Da linha do Corinthians aí, o Osmar Loz é a mesma coisa que os outros, mais barato, né? E outra, a diretoria é bom ter um treinador fraco, assim, porque acaba sendo mais fácil vender jogador, trazer quem quer, né? Pode, enfim, ser um cara com personalidade não vai dirigir Matheus Matias, Marquinhos Gabriel, enfim. Vamos ouvir então Teleco, Mariana Pereira, Silvinho, Vessone, Diego Valência, o que eles acham de Loz. Também aproveitaram para cornetar um pouco o time, que eu sei. Olá, Vitor Guedes e amigos do Timão Universitário, aqui é o Teleco 1910. Não sou uma pessoa equilibrada como Vitor Guedes, sou mais incendiário, vocês sabem bem, então gostaria de falar um pouco sobre o que vejo do Corinthians e o que pode acontecer. O Corinthians já não tinha grande time, já vem descendente desde o segundo semestre de 2017, apesar de algumas grandes atuações em jogos importantes, onde se superou na base do foco e determinação. Porque jogadores, nós sabemos que a maior parte deles são medianos. Um ou outro jogador de grande talento, mas que não está tão bem. Muitos jogadores de médio talento que se esforçam e alguns jogadores que mal jogariam no Juventus da Moca. Então, juntando isso com os vários desfalques que o Osmar Loz tem
e a fraqueza do mercado atual de técnicos, um mercado que antes nós tínhamos muitos técnicos para escolher, hoje a gente tem técnicos em final de carreira que não tiveram grandes performances, outros que chegaram e não se provaram ainda, como Eduardo Batista, Jair Ventura, mesmo o Roger do Rivale, e outras surpresas que estão aparecendo agora, por exemplo, até o Barbieri do Flamengo, ou o Zé Ricardo, que acumula fracassos. Então, é o seguinte, gente, vamos de Osmar Loss, vamos esperar ver se ele se dá melhor quando voltarem esses jogadores, e vamos ver se ele organiza o time. Ele está muito prejudicado. Saída do técnico do Alveda no meio da temporada quebra a perna de qualquer time, especialmente de um time que não é grandes coisas. Então, confio que vai melhorar, agora a gente não sabe se vai melhorar o suficiente. Osmar Loss, como profissional, ainda é incógnita, apesar do grande sucesso na base. Eu o mantenho. E você, Vitor Guedes? Um abraço a todos e vai, Corinthians. Olá, Vitão. Olá, pessoal do Timão Universitário. Aqui é a Mariana Pereira do podcast Timão para falar um pouquinho sobre esse Corinthians 0, Vitória 0. Terceiro jogo consecutivo que o Corinthians não ganha sob o comando do Osmar Loss. Claro que os números do Loss no comando do Corinthians, desde que ele assumiu quando o Carille saiu, não são convincentes. Entretanto, perder para o Inter fora é aceitável, para o Flamengo fora é aceitável, mas não dá para empatar com Vitória e Santos dentro de casa. Na partida contra o Vitória, se você pega as principais finalizações do jogo, as 5 primeiras são do Vitória. Isso é preocupante, o Corinthians está demorando para reagir. No jogo contra o Vitória, abusou de 2 jogadas muito previsíveis, cruzamento de Sid Clay, bola no Pedrinho, correria do Pedrinho, mas o principal ali do meio de campo não está funcionando, mas do meu ponto de vista, 8 desfalques são preocupantes sim, interferem no trabalho de qualquer profissional, o Carille já estava sofrendo com isso também. Mas eu acredito que a parada para a Copa vem para dar uma tranquilidade para o Loss trabalhar, essa tranquilidade que ele ainda não teve, porque ele ainda não colocou a mão no time mesmo, ainda pega requisitos do que o Carille estava fazendo. Então a parada para a Copa vai servir para o Loss pensar exatamente em como ele quer esse time e qual peça ele tem para trabalhar. Na partida contra o Bahia, claro que a expectativa é de uma vitória, mas o jogo é fora de casa, então qualquer empate já ajuda o Corinthians para essa parada para a Copa. E voltando do Mundial, o Loss tem um respaldo, por enquanto, da diretoria e aí sim não vai ter mais desculpas de falta de tempo e de treinamento. Essa é a minha opinião para o Timão Universitário. Um grande abraço para vocês. Fala, Vitão e galera do Timão Universitário. Boa tarde, Diego Valência do canal E o Timão. E o Corinthians, mais um resultado negativo e vale ressaltar, sem a minha presença na Arena Corinthians. É importante relembrar esses fatos para o Vitão não ficar me caluniando aí internet afora. Mas brincadeiras à parte, o Vitão pediu para responder sobre dar ou não continuidade a Osmar Loss. Eu vou começar respondendo. Eu acho que ele tem que ter essa continuidade sim. São apenas 6 jogos dele no comando do Corinthians. Por mais que ele possa ter errado, por mais que o Corinthians tenha perdido desempenho, tenha deixado de conquistar bons resultados, eu acho que é muito prematuro. 6 jogos, um pouco mais de 20 dias de trabalho, não dá para desprezar um profissional que pelo menos boa parte dos que acompanham o futebol apostavam bastante nele. A gente sabe que ele é inexperiente, que não tem tanta experiência no futebol profissional, mas já que der essa oportunidade para ele, eu considero muito prematuro tentar uma mudança de treinador, principalmente tendo em vista aí um tempo aí da parada da Copa, que a gente vai ter algumas definições importantes no elenco, de jogadores que devem sair, outros que devem chegar. Então ele tem que ter essa intertemporada aí como uma boa oportunidade de ir aos poucos ir colocando o seu trabalho em prática. E tem outro grande detalhe, né? Não estamos cheio de opções dando sopa aí no mercado. Então minha resposta: sim, devemos continuar com Osmar Loss, beleza? Grande abraço, tamo junto e vai Corinthians. Alô, Vitor Guedes, toda a galera aí do Timão Universitário, Rodrigo Vessoni na área mais uma vez. Eu achei o resultado realmente muito compatível, assim. Pra mim não tem surpresa nenhuma, tem empatado 100 gols com Vitória. Esse aí não é o Corinthians. O Corinthians
com esses 8 jogadores que ficaram de fora, eu já, tirando o Maicon, já não conto com o Maicon. Então, para mim, Ralf e René também são titulares. Então, Ralf e René, Cássio e Fagner, Balbuena, Romero, Jadson, Cleison, são 8 titulares que estão fora. Então, eu acho impossível fazer um time já com o elenco todo apertado que o Corinthians tem, e sem os seus 8 praticamente principais jogadores, tirando ali o Rodriguinho, você fazer um time. Então, eu dou um desconto nessa situação. O time também não vinha lá tão bem com o Carille. Acho que, se não me engano, são 13 derrotas no ano. Tem 10 com o Carille e 3 com o Loss. Então, é esperar essa parada, ver quem vai sair. O Balbuena certamente vai sair também. E aí ver se vai perder mais alguém, além de Maicon e Balbuena. Então eu não consigo enxergar muita culpa do treinador diante de um cenário como esse. Até inclusive pré-copa, assim, sabe? Você percebe que jogadores não estão lá se matando ali antes da folga da Copa. Não é certamente a pegada e a situação vai ser outra no retorno da Copa do Mundo. Então, com reforços, provavelmente devem vir. Eu não mexeria em treinador, não mexeria em nada, porque eu não vejo culpa diante de um cenário como esse. Abração a todos. Bom dia, Vitão. Que é o Silvinho, do blog do Silvinho, da Rádio Memória Corintiana e do podcast Timão. O Corinthians tem que manter o Loss, sim. Até porque a gente já atingiu um patamar que não dá para ficar trocando de treinador a cada má fase, a cada resultado ruim. Então ele tem que ficar até, no mínimo, o prazo que foi dado pela própria diretoria. Conforme dito pelo presidente André Sanches, ele fica até dezembro de 2019. Então tem que ser dado esse tempo a ele aí, correndo, é claro, todos os riscos. O risco de tudo dar certo, como o risco de as coisas não darem tão certo como não estão dando no começo. Ele tem, para ele, como ponto favorável, a questão dos desfalques e também a questão de estar ainda no começo de um trabalho, questão da mudança de filosofia, que eu acredito que não vai mudar muito, mas tem que continuar assim. O que o Loss precisa fazer, além de principalmente fazer o time jogar mais, é dar um jeito nessas entrevistas que ele está dando, né? A entrevista aí está deixando uma má impressão, a impressão de que é um cara arrogante, né? De que é um cara que que não preza pela humildade. Esse negócio de ficar citando número, estatística, aí não é legal também. Isso soa meio Rogério Ceni, tá? Mas tem que continuar assim. Valeu? Abraço. É nóis no Dial. É nóis do Dial. Enfim, depois do José Masturbação, né, da semana passada, hoje ele ficou só no Rogério Ceni, tá bom. Um abraço ao Silvinho, o Vessone. Eu queria ser o Vessone que não se surpreende com 0x0 com Vitória. Eu achei que o Corinthians fosse golear por 1x0. Enfim, o que vocês acharam aí do jogo do Vitória? Rápidas pinceladas. Antes, o que o ouvinte achou, Caio Portela? Escolha aí 2 participações dos ouvintes aí. Temos o Guilherme Gomes, Vitor. O que Guilherme Gomes disse? Dói na alma ver um time tão dependente do Pedrinho. Desfalcado? Muito. Mas nada justifica a falta de intensidade em muitos momentos. Marquinhos, Gabriel e Sheik é brincadeira de mau gosto. O Marquinhos Gabriel é uma piada eterna, né? O Sheik não dá mais. Em relação à alma, o Vitória teve chance de ganhar o jogo no segundo tempo. Sim, continuando. Uma base tão vitoriosa, revelar bons jogadores a contragotas é deprimente. É óbvio que os últimos tempos, com Arana, Maicon e Pedrinho surgindo, foram uma grande exceção à regra na nossa história. Rodriguinho está com as pernas engessadas, que coisa assustadora. Ele ainda deixou um fora-andês. E temos também o Pedro Vitor Rodrigues Brabo. Ele fazendo uma pergunta. Tá bravo? Não? Tô assim. Vocês acham que compensaria o Corinthians tentar o Thiago Yarg do Atlético? Ele já trabalhou como analista do Corinthians em 2016. E aparentemente o Atlético não ofereceu um contrato definitivo para ele como técnico. É bom treinador. O treinador, como se fala, da nova geração, né, do futebol. Mas eu acho que não. Eu concordo com os companheiros aí. Acho que tem que dar tempo realmente pro Osmar Loss. Consegui acompanhar algumas coisas do trabalho do Osmar Loss na base, inclusive quando o Flamengo, o Corinthians tinha uma parceria com o Flamengo de Guarulhos, então era muito próximo a essa questão, e o trabalho do Loss era muito bom. Não está conseguindo colocar isso no time principal.
Agora é a questão mesmo do tempo dessa parada da Copa, para ele colocar a filosofia de trabalho dele e vamos ver como o Corinthians vai voltar. Mas eu permaneceria realmente com o Osmar Loss. Sobre o jogo, pouca coisa a falar, o Corinthians realmente não jogou bem, eu só queria atentar um detalhe. Como o Corinthians insistiu... Isso é uma promessa, né? Não, são. Como o Corinthians insistiu nas jogadas só com o Pedrinho. O ponto positivo Tinha outro jogador ali, pô. O ponto positivo é que o Pedrinho assimilou bem essa responsabilidade. Ele não sentiu o jogo. Não estou falando pelo time do Vitória, mas pela situação do Corinthians, pela pressão, que tá jogando em casa, enfim. O Pedrinho parecia um jogador de 27, 29 anos, experiente, com 3 Copas do Mundo nas costas. Ele assimilou muito bem a responsabilidade, foi o diferencial técnico e só. A única coisa boa e produtiva do Corinthians no jogo. Isso mostra muito, né, Shampoo, que não adianta os cartolas quererem investir somente nos medalhões, né? Ter um cara experiente é muito importante no time, mas tem que investir na base. Olha o Flamengo com a molecada aí, é líder, o Paquetá se destacando, o Vinícius Júnior indo embora por um caminhão de dinheiro. E o Corinthians não é diferente. O Pedrinho vem se destacando já desde o começo do ano, sempre que entrou, jogou bem. E agora ele tá tentando chamar uma responsabilidade que deveria ser de um jogador mais experiente, né? O Rodriguinho, quando some, quem aparece é um menino de 20 anos de idade, que começou ontem no profissional. Parece que ele já tá lá faz 2 anos e jogando muita bola. Elias, você quer ganhar sem falar nada? Não molha? Não, o Pedrinho, a gente viu que ele jogou bem. Eu só achei que ele pecou um pouquinho no final, né? Que ele parecia um pouquinho ansioso. Você queria tirar ele antes do jogo também? Não. Mais achei um. que ele foi um pouquinho precipitado na conclusão do lance, né? Teve um lance Chama-se ejaculação precoce? Assim? Não. Teve um lance que ele cortou pra direita, não sei se ele tentou cruzar, bater pro gol, fez errado, né? E apenas isso mesmo. É o Pedrinho, não é o Cláudio, não é o Luizinho. Né? Mas no time atual Vamos ver o que o pessoal da Rádio Coringão comentou do jogo. Botarelli, quem temos hoje? César Martins também. César Martins e Botarelli, vamos ver. Fala, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário, eu, César Martins, e hoje para falar do empate de 0-0 entre Corinthians e Vitória, jogo realizado na Arena. O Coringão perdeu muitas chances, grandes chances ali, bola na trave com o Sid Clay, muitas outras oportunidades, cara a cara também com o goleiro Elias, mas aí o Corinthians acabou arrancando apenas um empate em casa, que agora fica com a sequência muito complicada. O técnico Osmar Loss, 3 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória, jogo que também marcou a despedida na Arena Corinthians do volante Maicon, né? Até se emocionou na saída ali de campo, na zona mista, e fato é que muito dificilmente volta da Copa. Aliás, praticamente a gente pode cravar que não volta da Copa do Mundo o volante Maicon, né? Ainda o Corinthians pode perder outros atletas como o Balbuena e também o Pedro Henrique, então perderia o zagueiro titular e o primeiro reserva. O negócio vai ficar complicado para a sequência do ano, viu, Vitão? Bom, agora o Corinthians enfrenta o Bahia na próxima quarta-feira, às 9h45 da noite, e depois pausa para a Copa do Mundo, jogos apenas em julho, Vitão. Bom, é isso, forte abraço e vai Corinthians. Fala, Vitão, um abraço a você, um abraço aos amigos do Timão Universitário, aqui é Sérgio Botarelli, narrador da Rádio Coringão. Corinthians, mais uma vez no sábado, fez uma partida ruim contra o Vitória, apesar do adversário exigir pouco, né, do goleiro Walter, chegou pouco ao ataque, mas quando chegou até com mais perigo do que o Corinthians, que finaliza muito pouco. O goleiro do Vitória praticamente não pegou na bola durante quase o jogo inteiro. O Corinthians ficou mais com a bola, principalmente no segundo tempo, mas sem efetividade nenhuma. Muito toquinho de lado, acabou irritando a torcida. Eu não quero me precipitar em relação ao Osmar Loss, mas eu tenho notado que ele faz uma leitura extremamente equivocada das partidas. Por isso que ele troca mal. Ele parece que não assiste o mesmo jogo que a gente, não consegue mudar a partida. A exemplo aí, é impossível não comparar os últimos 2 treinadores do Corinthians, né, o Tite e o Carille. Eles faziam ótima leitura do jogo. O Carille e o Tite, ambos conseguiam mudar o jogo no intervalo ou nas alterações do segundo tempo. O Osmar Loss não consegue fazer isso. A leitura dele no segundo tempo acaba não ajudando em nada a equipe. Ele faz alterações que nada mexe na equipe do Corinthians. Precisa mudar, melhorar, perder pontos em casa para esses times pequenos. Já perdeu para o Ceará, agora perdeu para o Vitória, é muito ruim. O Flamengo já abriu 10 pontos do Corinthians. Para título já está começando a complicar. Claro, tem muito campeonato pela frente,
Mas com o elenco que o Corinthians tem, vocês acham que dá para tirar 10 pontos do Flamengo até o final do campeonato? Além dos outros times que estão bem chegando de trás, como o Palmeiras, por exemplo? Vai ficar complicado. Um abraço a todos, excelente programa. Abraço pro nosso Francisco Cuoco de Osasco. Sérgio Henrique Botaré, que agora ele não tá narrando o jogo do Corinthians, que ele é estrela, né? Ele meio Galvão Bueno, só pega filé, falou que ia narrar gol, como o Corinthians não faz gol, ele falou que vai voltar em 2030, quando o Halley passar, ou o Corinthians contratar um centroavante, ou um centroavante que joga mais que 2 minutos, né? Porque o Einstein, elogiado pelo Shampoo, colocou o Matheus Matias ontem, que se fosse o Van Basten também não teria feito nada, que ele entrou aos 41. E sobre o nosso Thiago, não sei nem falar, o Thiago Lar, mais um nerd moderno aí que usa a camisetinha igual o Shampoo, que vocês acham moderno. Eu queria lembrar que no ano nem começou, o Atlético já perdeu o Campeonato Mineiro, já foi eliminado da Sul-Americana e já foi eliminado da Copa do Brasil para Chapecoense, mas ele faz um ótimo trabalho, até porque essa coisa de ganhar é coisa de idiota velho que nem eu, porque agora o que é moderno, vide Fernando Diniz, é você perder. Quanto mais você perde, você mostra que você é uma pessoa diferenciada, moderna, que você não dá valor para as coisas mundanas, que é ser campeão. O legal é você ser diferente, entendeu? Ter 88% de posse de bola, né? Enfim, essas coisas hoje... Ser campeão é coisa da essa carne. Coisa de idiota. Legal é ser o Fernando dar a bola para o adversário e fazer gol. Você tá vendo como eu sou melhor que você? Eu sou diferente. Enfim, esse é um que já perdeu a Copa do Brasil, foi eliminado para a Chapecoense com um time muito melhor, sem chutar uma bola, sem fazer um gol, 130 minutos de 2-0. Perdeu a Sul-Americana poupando um time... Porque também é moderno você ser eliminado com o time reserva, porque esse negócio de botar titular é coisa de idiota. Então foi eliminado a Sul-Americana com o time reserva, a Copa do Brasil com o titular. E no jogo que valia com o Flamengo em casa, perdeu, né? Então estaria empatado na liderança, né? Mas a reposição do goleiro é moderna, né? E o Atlético Mineiro, assim como o São Paulo... Não, São Paulo tá na Sul-Americana ainda. O Atlético Mineiro só está no Campeonato Brasileiro e também é moderno. Essa coisa de disputar campeonato é coisa de gente antiga. Legal é você disputar uma coisa só. Mas enfim... Mas também não vai ganhar porque tá poupando pro ano que vem. Sim. Esse negócio é legal também. É o futebol tântrico, né? Pra que gozar? Né? Você fica jogando, mas ganhar deixa pros outros. Você fica lá. Né? Então, é legal. Esse negócio de cuspir é pros outros, que vai no dentista. Mas vamos mudar de assunto, que isso é um programa de família. Vamos pro provão. Meu Deus. Provão. Walter, que Silvinho maldosamente chamou no podcast mão de chama gol, não tomou nenhum gol. Mas é difícil tomar gol do Vitória. Quase tomou, hein? Mas enfim, não falhou uma atuação, diria, blasé. Né? 6 pro Walter. Nota 6,5 pro Walter. Pela circunstância do jogo, nota 6. É por essa mesmo. O jogo passado a gente já fez a atuação. Sim, só sobre esse pela jogo circunstância do jogo, falta de grande exigência, nota 6. Nota 7 pro Walter. Walter, nota 6. Cara, o Elias é a frase mais bem remunerada da imprensa esportiva. Ele fala igual vocês e ganha a mesma coisa. Quanto? 6 pro Walter. 6. Mantuan, 4. Uma das melhores partidas dele pelo Corinthians. 4. Mantuan 5,5. 4,5, ainda errando muitos passes quando é pressionado, enfim, não assimilou ainda o que é jogar no Corinthians, não assimilou a pressão. Quando pressionado, erra. Nota 4,5. Vou dar nota 5 pro Mantuan. Mantuan, nota 4. Pedro Henrique, isso é ciência. Eu sou contra nome duplo, mas zagueiro não pode ter nome duplo. Né? E nem Coque. Não, Pedro Henrique. Seria Pedrão? Pedrão da massa. Pedro Henrique, enfim. Já tivemos Bruno Octávio de volante, né? Que também marcou época. Pedro Henrique, Vitória quase não atacou também. 5,5 pra ele. Nota 6 pro Pedro Henrique. 5,5, simplesmente não comprometeu. Fez o básico. 5,5 também. Pedro Henrique, nota 5. Henrique, mesma coisa que o Pedro, a diferença é que quase fez um gol no ataque ali sem querer. Ia ser igual o gol contra o Corinthians do América. Ele chutou, bateu no zagueiro, a bola foi para escanteio ali. No começo do segundo tempo também, como foi contra o América. 6 pro Henrique. Nota 7 pro Henrique. Nota 6, mais seguro que o Pedro Henrique, sendo exigido um pouco mais e reagiu bem a isso. Nota 6. Henrique, nota 6 também. Henrique, nota 7. Pra mim, Sid Clay foi o melhor do Corinthians, o que quer dizer nada. 6,5. 6,5 pro 7 pro Sid Clay, vai. Teve um crescimento no segundo tempo, foi mais exigido, né? Mas nota 6,5 pra ele. Nota 7 pra ele. Ele apoiou bem na lateral, ele teve o lance que bateu na trave. Nota 7 pra ele. A única chance do Corinthians, quase. Sid Clay, nota 7 também. Gabriel faz uma fase ruim.
Ele mesmo admitiu hoje, mais cedo, teve do coletiva no CT Ecológico, agora no final da manhã, um pouco antes da gente estar aqui no ar, admitiu que a fase não é boa, mas que é ser humano. Achando bem que ele falou, achei que ele fosse um ET, um dromedário, mas ele admitiu que é um ser humano, eu fiquei mais tranquilo. Então, isso foi mal, enfim, a grande atuação dele foi o pique que ele deu para sair da lateral pro Sheik entrar, que nem acrescentou absolutamente nada. Então, 5 pro Gabriel, Sheik sem nota. Nota 5 pro Gabriel também e o Sheik sem nota. 5 para o Gabriel, joga mais, né, do que vem jogando. Não achei tão bem posicionado no meio campo, proporcionou alguns espaços de trabalho de posse de bola pro Vitória. Nota 5 para ele e o Sheik sem nota. Nota 5 pro Gabriel também. Gabriel nota 5 também e Emerson Sheik sem nota. Maicon, que não fez uma grande partida, longe disso, não tem substituto. Se não me engano foi o Vessone que falou do René Júnior, do Ralf. O Maicon é muito diferente, é um segundo volante que é meia, enfim, chuta, arma. Ralf pode jogar, René Júnior pode jogar, o Gabriel que está em uma fase, quando joga, é um bom jogador. Mas ele é um jogador que pode fazer lateral, que pode jogar como meia, que chuta de fora da área. Vai fazer falta quando for embora. Se bem que ontem talvez já foi uma espécie de despedida, já não jogou nada. Então, por ontem, 5. É só por ontem, né, Shampoo? Só por ontem, exatamente. Nota 5,5 pro Maicon. Gostei do Maicon, principalmente com a bola no pé, acho que sem a posse de bola, tendo a recomposição junto com o Gabriel, ainda deu algumas falhas e juntamente com o Gabriel propiciou alguns espaços para o Vitória, mas com a bola no pé tentou armar o time lá de trás. Então nota 6 pro Maicon. Dá nota 6,5 pro Maicon. Maicon nota 6. Pedrinho, Rodriguinho, né, que tem. Pedrinho longe de ser brilhante, muito longe disso, mas jogou os 90 minutos, não morreu, né? Então parabéns por ter sobrevivido a 90 minutos. Essa coisa desumana que fizeram com ele, coitado, um jogador que tem 18 anos, não jogar 90 minutos, coitado. Deve estar comendo agora hambúrguer até agora para se recuperar do jogo. Mas mesmo assim eu dei 6,5 pro Sid Clay, vou dar a mesma nota. Acho que foi os dois menos ruins faltou para ele companhia, né? Ele não tinha quem tocar, um lateral para fazer 1-2, um centroavante para fazer gol, enfim. E aí ficou difícil, é fácil marcar também, porque só tinha ele jogando, então o time adversário dobrou a marcação dele, enfim, 6,5 para ele. Nota 7 pro Pedrinho, né? O que tenta alguma coisa diferente e é isso. Toca a bola e recebe desculpas. Nota 7. É o que tenta alguma coisa diferente, como eu falei, jogou bem, com personalidade, não sentiu a pressão do jogo, não digo o jogo em si pelo adversário, mas a pressão do jogo, a necessidade de vitória. Se comportou muito bem, para mim foi o melhor do Corinthians, principalmente no referencial técnico, tentando algumas jogadas individuais, como é da característica dele, dando bons passes, por mais que faltasse a companhia para fazer uma tabela, triangulação, enfim. Nota 8, e ele que deu o cruzamento para a cabeçada do Sid Clay, que foi na trave, né? Então... E uma bola extremamente produtiva. Nota 8 para o Pedrinho. Vou dar nota 7 pro Pedrinho. Pedrinho, nota 8, atualmente o melhor jogador do Corinthians. Bom, agora no lugar do Rodriguinho, vou fazer um jabá, né? Já que o jogo tá tão ruim. De novo, o nosso... Tá sempre assistindo o programa. Marquinhos do Burger ali. Não Marquinhos Gabriel, não. Não, né? se o Marquinhos Gabriel mandava ele a merda. Mas enfim, não vou fazer isso no ar ao vivo, né? Porque o pessoal tá almoçando, inclusive no Burger de Garagem, que tem aqui em Guarulhos, eu não conheço. Na Cônego Valadão, na Vila Augusta. Você conhece? Você conhece a Vila Mimosa, né? Augusta, você conhece ou não? Não? Conhece a Vila Augusta também? Mas enfim, lá conheço o Burger... Tem uma Vila Augusta aqui em Guarulhos. Tem? Não é da tia Augusta? Não. É aqui no Grande Centro. Isso. Não, então, mas é aqui pertinho. Então um grande abraço pro Marquinhos do Burger Garagem. Eu conheço a hora do Belém. Tá sempre ouvindo o programa, mas não é mais equilibrado. Aliás, inclusive assistimos o jogo sábado junto. A gente estava no mesmo evento sábado à noite. No aniversário e, enfim, assistindo o jogo na televisão. Ainda bem que se eu tivesse em Itaquera, talvez eu perdesse um pouco o equilíbrio vendo aquela partida. Um abraço pro Marquinhos que tá sempre ouvindo o programa, o pessoal do Burger de Garagem aqui de Guarulhos e também da Vila Augusta e lá do Belém. Rodriguinho, vamos ver primeiro o que disse Ló sobre Rodriguinho? O Rodriguinho continua com o seu papel de liderança muito forte dentro do vestiário. Muitas vezes isso é natural, uma oscilação técnica. Talvez ele esteja passando por essa oscilação. É que o Rodriguinho, quando faz os lances, são lances, normalmente lances geniais, e esses lances não vêm aparecendo, e talvez por isso as pessoas avaliem, mas a gente tem que olhar a contribuição dele no coletivo. Ele cumpre a função defensiva, ele tem um papel importante na transição ofensiva da equipe, no controle da posse de bola.
E está oscilando como a equipe está oscilando. Não é uma situação única dele, não. Bom, o nosso Osmar Loz, né, ele tem o dom de enxergar o invisível, né? Ele viu o que ninguém viu, né? Eu não vi essa contribuição do Rodriguinho, não vi nada. Aliás, o Rodriguinho não fez absolutamente nada. Está ali, ó, ao lado de Mantuan na Celelama da rodada do Jornal Gosto Paulo que eu falo. Não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. E ele que vinha jogando razoavelmente bem, foi o melhor do time nos momentos bons do ano como um falso 9. Com a entrada do Roger de centroavante, ele voltou para a posição, deve ser bom. Agora tem alguém para jogar, vai melhorar. Não fez absolutamente nada de novo. No jogo passado, aquelas coisas de quem vê futebol com estatística, né? Ah, ele deu passo pro gol do Roger, só fez isso também. As pessoas que só vê o gol e não vê o jogo, e esse jogo nem isso, né? Que se tivesse dado um gol, a gente tinha ganho o jogo. Então, o Rodriguinho, para mim, como eu sou o Miguel de Paiva Neto, da Legião da Boa Vontade, eu vou dar 2,5 para ele. Nota 3,5 pro insubstituível Rodriguinho. A questão do Rodriguinho, já nos últimos tempos, ele vinha sendo mais decisivo do que participativo, né? Então, quando os gols sumiram, aí começa a aparecer a falta de participação do Rodriguinho. Realmente foi mal na partida mais uma vez. Me desculpa o Loz, mas não enxergo isso que ele vem enxergando. Pode ser, sim, a liderança, o jogador do último passe, enfim, mas não vem executando isso. Pra mim, nota 3. O Rodriguinho pode ser substituído ou não? Ou ele pode, não tem nada no contrato, não. Ah, pode, tá. pode tirar ele sim. O problema é quem vai entrar. Sim, mas pensei tudo bem. Pensei tudo que ele bem. tinha cadeira cativa. Às vezes sai não. Rodriguinho e entra Casinho, mas tudo bem. Meu Deus. Rodriguinho, eu vou dar nota 4 pra ele. Rodriguinho, nota 4 também. Entrou Matheus Vital. Aliás, Matheus Vital foi muito mal na partida. Mas nem por isso ninguém merece substituir o Marquinhos Gabriel. Então, Matheus Vital 4, Marquinhos Gabriel 4. Algumas coisas a pessoa tem que entender que não dá mais para insistir. Então, o Guilherme teve a sua chance, Giovanni Augusto. É a mesma Luca. safra, o mesmo estilo. Luca. Cruzou lá no Inter pro gol. Que seja feliz no Inter. O Luca nem tentou, pra verdade, pra falar a Então, verdade. não jogou nada. Jogou um pouco em 2015 ali, como um cara que entrava ali, espécie de Dinei 99 ali no final do jogo. Mas quando teve chance, jamais jogou bola. Então, Matheus Vital 4, Marquinhos Gabriel 4. Nota 4,5 pro Matheus Vital e nota 3,5 pro Marquinhos Gabriel, que é difícil, hein? Vital, nota 3,5. Marquinhos Gabriel, nota 3. Matheus Vital, nota 4. Marquinhos Gabriel, nota 2. Vital, nota 4. E Marquinhos Gabriel, nota 3. Roger. Meu Deus. Praticamente sem nota, né? Jogou o jogo até o final, mas o Corinthians não criou nada pro centroavante também, né? E não é um jogador de fazer diferença sozinho, buscar a bola. Precisa de um time que é um jogador fora de moda, né? Aquele centroavante que precisa de um time que joga em função dele. O Corinthians não tem nenhum time, quanto mais que joga em função dele. 4. Nota 5 pro Roger. Se esforçou ali, mas não teve muito êxito, né? E Matheus Matias eu vou deixar sem nota, né? Mas ele jogou, Bruno, finalmente. O Roger, eu falei que vinha gostando da movimentação dele, já falei em outros programas que não dá para esperar nada do referencial técnico, porque não tem, ele é o homem realmente da última bola, esperar que a bola chegue. Tenta alguns trabalhos táticos, voltando para buscar a bola, para trabalhar a jogada, para tentar abrir espaço para infiltração de jogadores do meio, que seria o caso do Rodriguinho, por exemplo, né? Mas eu acho que nesse jogo ele mais atrapalhou do que ajudou. Várias vezes em posição de impedimento. Também tem a questão da bola chegar, que em momento que a bola sai do pé do meia que vai colocar essa bola dentro da área, ou do lateral que sobe, enfim. Mas eu acho que nesse jogo o Roger mais atrapalhou do que ajudou. Não foi bem na partida, pra mim nota 2,5. Uma das piores partidas do pouco tempo que o Roger tem no Corinthians. Roger, nota 3, ele até tenta... Mas se continuar assim, a gente tem que ver que o esquema do Carille sem a centroavante é até melhor, né? Ele veio para substituir a falta de um camisa 9, mas está longe aos pés do jogo. Então, praticamente muito ainda. Um eunuco na casa das primas. Por mais vontade que tenha, é difícil penetrar, né? Enfim, Matheus Matias sem nota, acho que ninguém vai dar nota, nem a torcida deu nota, mas vaiou de novo o nosso Osmar Loss, porque entrou faltando 3 minutos. Quem não conhecia, continua sem conhecer, continua precisando de crachá. Jogou 8 pra andar no shopping Aricanduva. Vamos ouvir o que o Osmar Loss disse e a gente já comenta sobre o Matheus Matias.
Não sei nem como te responder essa pergunta, achar que é a pressão da torcida. Eu não sou um treinador que vou levar e fazer substituição em função do que a torcida pede. Eu faço o que é o melhor para o clube. E achei que naquele momento o Roger já tinha desgastado, já não estava mais lutando pela primeira bola e que o Matias poderia ser uma alternativa. Que bom que era a mesma ideia que a torcida estava. Ele tá nervoso, tá? Quer um maracujina. Amigo, você não ganha da Vitória, não ganhou do Santos, não ganhou de ninguém. Abaixa a bola aí, hein? Abaixa a sua bola aí, responde direito ao nosso amigo Edson Luiz que fez a pergunta e pra qualquer repórter. Primeiro, você tá fazendo só bobagem até agora, né? Enfim, você quer meter marra, primeiro você ganha, faz que no Carille, né? Ganha dois paulistas, ganha do Palmeiras na casa deles, ganha brasileiro, aí depois você começa a dar resposta mentirosa, dar escândalo, dar xiringue. Por enquanto você não fez nada, né? Você deixou os pedidos até o final, porque você ouviu a imprensa e viu que ia perder o emprego, pipocou, né? Então, assim, eu até acho que o Matheus Matias não deve ser o Van Basten, senão não tava no ABC. Mas pra colocar o Corinthians jogou com o Vitória, que é um time horroroso, não fez gol em 80 mil, dá pra ter colocado o cara antes ou não? É pra queimar o cara. Ou se não dá pra colocar o cara antes, então tirei do grupo, não põe no banco. Se você tem um centroavante no banco, um jogo com Vitória em casa, tá 0x0, o time inteiro do meio pra frente, ninguém jogou absolutamente nada, e esse cara não entra antes, ou o técnico é burro, ou o jogador não tem condição de jogar no Corinthians, ou as duas coisas. Agora, se não tem condição, não é pra entrar faltando 8, 7 nem 5, é pra não entrar nem pra ficar no banco. Então, assim, era um jogo que precisava fazer gol, o time tava jogando absolutamente nada e o cara tava no banco e não entrou. Então, não dá pra entender porque tá fazendo lá você como técnico, porque o jogo você já fez bobagem de novo, a sua entrevista foi patética de novo. Por incrível que pareça, você consegue irritar mais a torcida no pós-jogo. Assim, o cara fez tudo errado, ele consegue ser pior nas entrevistas. Vamos passar a régua um pouco no futebol masculino. Ontem na Javari, né, teve... Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem na Javari o Corinthians ganhou do moleque travesso 3x... Moleque travesso ou das meninas travessas? Das meninas travessas. Das meninas travessas, as garotinhas descontraídas. As garotinhas peraltas da Moca, né, por 3x0. O pessoal da Rádio Coringão teve lá presente, Alex Dinarte, que faz o Fala Fiel, teve aqui presente. Ana Lu Tomé teve lá presente, enfim, a Rádio Coringão em peso lá ontem e Ana Lu colheu depoimentos ali do pessoal do jogo e o Shampoo aqui preparou pra gente material com as declarações do treinador, enfim. Quem falou, Shampoo? Arthur Elias. Arthur Elias, o técnico da equipe do Corinthians. E o Corinthians tá bem no campeonato? Nos dois, né? Tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Tá, nos dois, porque nos três não tá, porque no Brasileiro mas tá um lixo. Vamos ouvir então uma matéria sobre futebol feminino. O Corinthians que tem feito, desde que reestruturou o futebol feminino, boas campanhas, títulos, vice-campeonato, enfim, com a parceria com o Osasco, Audax, depois sem a parceria agora, tem feito boas campanhas e a gente vai parar o programa aqui para as férias, né? Da Copa e depois férias escolares, voltamos em agosto, mas a gente pretende falar mais de futebol feminino. Eu até cheguei a entrar em contato com uma assessora de futebol feminino um tempo atrás, mas o Corinthians costumava treinar segunda-feira no horário do programa, né? Então é uma dificuldade que a gente tem aí de trazer as meninas, o treinador, enfim, alguém da comissão técnica. Mas vamos ver se a gente consegue trazer alguém para falar do futebol feminino aqui para vocês e de outros esportes também no segundo semestre. Vamos ver se a gente inova um pouco no programa. Pode soltar. Vitor Guedes, o Corinthians teve mais um desafio pelo Campeonato Paulista na tarde de ontem, quando enfrentou o Juventus na sede social do clube e venceu por 3-0 pela 13ª rodada da competição. A equipe da Rádio Coringão esteve presente no jogo e a repórter Ana Lu Tomé conversou com o técnico Arthur Elias sobre mais uma vitória no Campeonato Paulista Feminino. Hoje a gente tinha aí uma adversidade de um campo sintético, de um adversário que precisava somar ponto para buscar a sua classificação, que ia se defender muito, a gente com muitos desfalques hoje, tanto pela seleção quanto por algumas lesões, algumas atletas fora de posição, muitas delas gripadas, não na melhor condição e a gente conseguiu mesmo assim mostrar um futebol muito equilibrado, dando pouquíssimas chances, teve uma chance um pouquinho mais aguda ali do Juventus, o restante, o jogo foi todo nosso, né? E criando boas oportunidades, aproveitando, conseguindo fazer 3 gols. Então acho que a gente fez um jogo, assim como a gente vem fazendo, muito equilibrado, dedicado, e as atletas têm me surpreendido sempre positivamente. A gente espera chegar lá na frente com essa maturidade que a gente tem demonstrado ainda mais elevada.
Com a vitória, o Timão é líder com folga do grupo 2 do Paulistão, somando 28 pontos, 8 a mais que o vice-líder Santos. A liderança da tabela também é mantida no Campeonato Brasileiro, já que o todo-poderoso Timão é líder do grupo 1 com 16 pontos, 3 à frente do Iranduba. O técnico Arthur Elias falou sobre a disputa das duas competições. Não, a decisão nossa foi não escolher competição, porque são duas competições difíceis que vão ser decididas as duas só lá em outubro. A decisão foi a gente sempre botar em campo as atletas mais preparadas para aquele jogo, independente da competição. Claro que lá na frente, se a gente precisar, né, priorizar alguma, por alguma questão de resultado, tudo, podemos fazer dessa maneira, mas também pelo perfil do grupo, que é um grupo que eu considero muito homogêneo, as atletas têm um nível muito parecido, então isso me dá essa oportunidade de rodar bastante o elenco nos jogos. É isso que a gente tem feito, já não é deste ano só, mas esse ano especialmente. O time roda, quem está jogando, e não cai em concentração, em qualidade, em resultado, em desempenho. Então, nesse sentido, a gente tem tido até uma certa facilidade para trabalhar. Uma terceira competição pode estar por vir. Hoje, a Conmebol divulgará a sede da próxima edição da Copa Libertadores da América Feminina. O Corinthians é um dos candidatos à sede por São Paulo. Também estão na disputa a cidade de Manaus, representada pelo tradicional Iranduba, e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, representada pelo Deportivo Ita. O técnico corintiano falou sobre a expectativa de sediar o torneio. Eu entendo que São Paulo é a cidade mais estruturada para receber uma competição desse porte, né? Já recebeu inúmeras a abertura de Copa do Mundo, né, no nosso estádio, e que seria um estádio da Arena seria utilizada pela competição, né? Então eu vejo que a gente tem totais condições de receber. Recebendo seria, né, um prazer para nós, para mim, comissão, a base desse grupo que venceu a competição ano passado, de poder participar. Mas é uma decisão da Conmebol que a gente está um pouco ansioso, claro, vai ser amanhã, e que vamos ver o resultado. Eu entendo dessa maneira que para nós seria uma competição importante, mas não está no meu planejamento técnico nesse momento, porque a gente não sabe qual vai ser a determinação da Conmebol. Líder nos 2 torneios que disputa, o Timão volta a campo no próximo sábado, contra o Taubaté, jogando fora de casa, e encerra a participação na primeira fase do Campeonato Paulista contra a Portuguesa na Fazendinha, no dia 23. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a campo apenas no dia 27 contra a Ferroviária. Com colaboração da repórter Ana Lu Tomé, David Xavier, para o Timão Universitário. Bom, mais uma rodada de ouvintes aí, Caio. Temos o Márcio Alves da Silva. Como é que faz para ouvir essa live? Tem que ter as orelhas do Matheus Matias? e usar hastes flexíveis de algodão, para não fazer jabá pro cotonete. Temos o Laio Costa mandando um salve. Salve? Um salve para todo mundo. E temos o Jean Leme. Tá salvado. Corinthians... Salve é o famoso F5, na F2, né? Sim. Fala. Temos o Jean Leme. Corinthians, o atual bicampeão paulista, vinha bem no Brasileiro antes da saída do Carille, classificado na Liberta e na Copa do Brasil. Essa queda de rendimento do time tem mais a ver com desfalques de alguns jogadores ou a saída do Carille? Eu discordo, só que vinha bem com o Carille, já vinha mal o Carille, né? Empatou com o Ceará em casa, vinha jogando mal já com o Carille, perdeu pro Atlético, perdeu alguns jogos já com o Carille de treinador, o time já vinha jogando mal. Apanhou na Libertadores do Independente em casa, não vinha jogando bem já com é que assim, mata-mata, precisa ganhar jogar bem. Ganhou o jogo do Palmeiras lá, foi campeão. Contra o São Paulo jogou mal os 2 jogos, contra o Palmeiras jogou mal em casa, contra o Bragantino suou sangue para classificar. O Corinthians não vinha fazendo um bom ano. Agora, ganhando do Palmeiras na casa do Palmeiras, no 8 de abril, que não tem fim, ficou marcado. Mas o ano do Corinthians foi muito ruim.
E o que prova que além do treinador, você tem time, né? Porque mudou o treinador. Agora a questão do Loz é que você chegou agora, você não pode estar na janelinha, tem que abaixar a bolinha, fazer o óbvio, né? Não ser burro. Mas o time já vinha mal, na minha opinião, com o Carille. Shampoo, além do futebol feminino e do futebol masculino, que temos basquete? Véspera do dia 12, não tem um basquetinho aí? Temos sim. Vamos começar aqui pelo futsal, já que pela Liga Paulista de Futsal, o Corinthians volta à quadra na sexta-feira, às 8 da noite, para enfrentar o Indaiatuba fora de casa. O Timão é o vice-líder da competição com 18 pontos, um ponto atrás da líder AABB. O Indaiatuba é apenas o 14º colocado, somando 5 pontos. No futebol americano, pela São Paulo Football League, o Corinthians Sin Roller joga sábado, às 2 da tarde, diante do Jundiaí Ocelotes, pela sexta rodada da competição. Na classificação, o Timão é o 3º colocado do Grupo B, enquanto a equipe do interior paulista ocupa a vice-liderança. E aí sim, finalizando com o basquete, já que Corinthians e São José vão decidir o título da Liga Ouro e, consequentemente, o acesso à próxima edição do Novo Basquete Brasil, o NBB. Na série de melhor de 5, o Timão joga as 2 primeiras partidas em casa e decide também como mandante caso haja necessidade do 5º jogo. As datas e horários dos jogos ainda não foram divulgadas pela Confederação de Basquete Vitor Guedes. Vamos direto agora para o Corinthians. Corinthians. Vitor Guedes e nação loucorintiana, vamos voltar no tempo e relembrar o dia 13 de junho de 1999, do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista diante do arquirrival Palmeiras no Morumbi, em que o Timão abriu vantagem de 3-0. Então, vamos conferir com a narração de Galvão Bueno, da TV Globo, o gol de Dinei. Aí o Marcelinho lançando para a área, a sobra da corintiana, Silvinho se atrapalhou no domínio, girou para Ricardinho, não há um impedimento, lá vem o Corinthians, a tentativa, o cruzamento, todo mundo, Dinei tocou, gol! Cruzamento de Ricardinho que veio da esquerda, passou pelo Edilson, passou pelo goleiro Sérgio, Dinei fez o toque, botou pro gol, saiu pro abraço. Agora abre uma grande vantagem o Corinthians no campeonato com 3-0. A jogada começa na direita com o cruzamento de Marcelinho que a zaga palmeirense corta. Silvinho, na entrada da área, pega o rebote e toca na esquerda para Ricardinho. O meia vai para o fundo e cruza rasteiro, enganando a marcação. A bola passa por Edilson e encontra Dinei, dentro da pequena área, apenas escorar para o gol de Sérgio. Este foi o 3º gol do Corinthians, que praticamente deu o título de campeão paulista logo no primeiro jogo da decisão. No segundo jogo, empate por 1-1, no mesmo Morumbi, que terminou com as famosas embaixadas de Edilson Capetinha, provocando uma briga generalizada no gramado. E você, Vitor Guedes, lembra desta? Até a próxima com mais um Corinthians aqui no programa Timão Universitário. Corinthians. Frase tradicional, não só lembro como eu estava lá, Shampoo. Estava como torcedor, não trabalhei nesse dia. Eu já trabalhava no Lance, na época, em 99, mas estava de folga nesse dia. Eu lembro que esse jogo, se não me engano, fui com o Patrick Santos, que era repórter na Rádio Jovem Pan. Hoje é chefe de reportagem lá. Na época eu trabalhava na Jovem Pan e no Lance, estagiário nas 2 empresas. E a gente foi junto nesse jogo, se não me engano, fui com o Patrick, 3-0. Depois foi o jogo das embaixadinhas. E não é Corinthians, mas no dia 11 de junho de 2014, há exatos 4 anos, eu estava lá em Itaquera. Foi o treino pré-abertura da Copa. A Copa foi aberta em 12 de junho de 2004. Antes de Brasil e Croácia, foi o treino em Itaquera, enfim, aquele treino de reconhecimento que não reconhece nada, aquelas coletivas. Mas foi bem legal, assim, acompanhar 3 anos de obras até chegar aquele momento. Assim, foi um dia pessoalmente, bastante emocionante. Embora o jogo seguinte foi uma vergonha, aquele pênalti que deram no Fred, a Copa foi patética, mas
Foi um dia muito emocionante profissionalmente e também como morador da Zona Leste, como corintiano que sou. Chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário. Lembrando que esse é o último programa até agosto, né? Porque a Copa do Mundo vai parar os campeonatos. Depois de julho é recesso escolar aqui. Só o vagabundo aqui tá agora. Aluno é vagabundo, não trabalha. Voltamos na primeira segunda-feira de agosto. Esperamos que o Corinthians já tenha voltado a jogar bola até lá um pouco, né? Merecidas férias. Trabalhamos bastante, né? Durante todo o semestre. Você tá dizendo, você concorda? Eu concordo. Trabalhamos bastante. Tá bom. O que eu lembro de você da participação foi dizer que era impossível com os grandes Palmeiras no Allianz Parque. Foi a sua maior participação no ano. E chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário, um programa feito por alunos da cidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. Na técnica tivemos Felipe Pó e Luiz Feitosa, produção, reportagens e pautas dos alunos David Xavier, Bruno Oliveira, Caio Porteira, Elias Augusto e Alex Dinarte. A coordenação do curso é dela, Flávia Daniela Dalgado, Se Espirrar Saúde, doutora Daniela. A apresentação é minha, Vitor Guedes. Segunda-feira que vem, não tem mais não, viu? Quem botou, só você vir apresentar o programa sozinho, do espelho. Até lá, Dona Wanda, e vai, Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, um programa da Nação Corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e Portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com/blog do Vitão. Até o próximo programa.